No ar, Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea TV Guarulhos, canal 3 na NET e acessível pela internet tvguarulhos3.com.br. Manhã de quinta-feira, 10 de setembro de 2015. Participe 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do Radar 99507-6900. Mande sua reclamação, sugestão, problema do seu bairro, mande a foto pelo WhatsApp do Radar 99507-6900. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel e amigos do Radar. Roberto Samuel, bom dia. Bom dia, Pedro Arnone, bom dia a todos. Que ritmo, hein? Mais velocidade. Pois é, mas... Não, 10 de setembro, no dia da imprensa, Arnone? Algo assim? 21 é da árvore, né? Ô, produção, verifica aí no Google. Olha, é tanto dia para imprensa, é dia do repórter, do jornalista. Bombeiro, tem um bombeiro municipal, um bombeiro estadual, bombeiro federal, bombeiro nacional. É sempre o mesmo dia. 10 de setembro me lembra alguma coisa da imprensa. Me lembra duas coisas, é o dia da árvore, né? E também o dia da imprensa. Tá, ok. 10 ou 9, hein? Folha de São Paulo circula destacando: o país perde selo de bom pagador. Eu perdi o selo faz tempo. Câmara derruba veto a doações em empresa privada. Ou seja, continua tudo na mesma. Vale tudo. Era do jeito que era. Um mudou, outro voltou, mas... É reforma política, nada. Eu nada diria de para você que não é uma reforma, uma pintura. A única pintura dele. Passa uma textura. A única coisa, acho que acabaram com a reeleição, né? Por enquanto também. Né? Por enquanto. Já muda também, não é assim também não. A Folha de São Paulo ainda destaca esporte. Corinthians fica no 1-1 com o Grêmio. Atlético de Minas Gerais chega perto do líder. E o Santos ontem deu um sacode no São Paulo, 3-0. Você era o único torcendo em Guarulhos? Não, tinha muita gente aqui, sabe, o Santos, o Jovino Cândido, o Zé Leste. Eu vou falando aqui. Você e o Alemão assistindo junto e braço dado. O Estado de São Paulo destaca: Brasil pede grau de investimento. Oposição diz que governo acabou. Rapaz, Congresso exige corte de gasto antes de elevar tributo. Quem diria, hein? E aí o ministro diz assim: o que o senhor lá do fim do mundo vai saber sobre a economia do Brasil? Ah, ministro. Essa manchete chega a ser até estranha, né? União Europeia vai distribuir 120 mil imigrantes. A União Europeia corre o risco até de ter um colapso político pelo seguinte: os países ricos são a favor de receber os refugiados, mas os países mais humildes da União Europeia tipo são Grécia. contra. A Grécia não consegue. Agora vão dividir. Agora... Quero ver mandar para a Espanha, que o desemprego é enorme. Jornal Guarulhos hoje circula destacando: taxistas do município protestam na capital contra o aplicativo Uber. Na verdade, taxistas de todo o Brasil, né? Brasil. Vieram de Minas, do Curitiba, Paraná, do Rio de Janeiro, enfim. Teve a grande participação do vereador de Guarulhos, o vereador americano, que lidera a cooperativa de táxi do aeroporto internacional. Ontem você viu uma comparação. Muita gente defende que na Europa isso aí tem. Então vai viver na Europa, porque aqui não tem lá não está. Você sabe que ontem houve tanta discussão entre táxi e Uber. Na verdade, nós devemos estar discutindo o metrô e o transporte coletivo, né? Sim, lógico. Nós estamos discutindo táxi e um carro particular fazendo o serviço, tá certo. É isso aqui nem no interior. Quando você comprava uma charrete nova, punha no ponto lá, porque era ponto charrete no centro. Você punha com uma égua bonita. Não, rapaz, era caiu, quebrava o queixo dos vizinhos. Ficava de olho na égua, né? Ficava todo mundo de olho na charrete. E a égua do homem faz. Outorgas de Rio aumentarão a oferta de água em Guarulhos. Como é que é? Outorgas de rios aumentarão a oferta de água em Guarulhos. Na verdade, o SAA entrou com um pedido no DAE, porque algumas nascentes de rios estão aqui em Guarulhos e querem captar essa água. Guarulhos entrou na disputa
Inclusive aquele rio que vai dar lá, abastece o Rio de Janeiro. Jaguari do Sul, exatamente. Tem a nascente aqui. Olha, Pedro, infelizmente... Jaguari do Sul nasce em Guarulhos? Nossa. Infelizmente, nós temos algumas nascentes. Eu quero citar aqui, por exemplo, ali na Vila União, que nasce uma fonte muito grande. E quando passa no primeiro bairro, que é Vila União, ali já é totalmente poluído Agora, com esgoto. Da escola ninguém fala nada, ninguém toca no assunto da represa da escola. Né? Me lembrei aqui. 10 de setembro é da imprensa. Você lembrou, né? A produção confirma, a minha memória estava correta. Hoje, 10 de setembro, dia da imprensa. Essa memória estava quase correta. Nossos cumprimentos aos nossos colegas, né? Então vamos perguntar quando é que é o dia da árvore. 21 de setembro. Só para cutucar, viu? Jornalista é quem está no front, dando as notícias, viu? Da redação, viu? Servidores municipais promovem hoje novo ato por regime jurídico único. A partir das 18 horas, lá na sede da Prefeitura, no Bom Clima. Mas já saíram distribuindo a Prefeitura, eu acho que a Prefeitura, né, começou a disparar algumas mensagens via telefone, Pedro. Incrível, como é que conseguiram? É o Zanotti? Bom dia, Pedro Zanotti, presidente do Sindicato dos Servidores. Já vamos falar com ele sobre a questão do ato dos servidores em relação ao regime jurídico único. Estava falando das mensagens. Exatamente. Os funcionários estão perplexos, eu também. Como é que a prefeitura sabe os telefones dos funcionários públicos municipais? Não, é um ficha de trabalho. E pode acessar? Não pode, Armando? Aí é que não, está. Eu acho que não, porque é uma empresa particular. Não pode. É uma empresa particular que Opa, está fazendo Tanta serviço. coisa aqui não pode. Mas não pode, exatamente. Não, mas não pode, Não pode. Mas tem Não tanta pode, coisa aqui, não pode. O que eles dizem nas mensagens? Eu tenho o texto aqui, já vou ler. Prefeitura, Folha Metropolitana destaca: a Prefeitura não cumpre prazo e adia inauguração de unidade de pronto atendimento. Opa. A UPA da onde? Cavalinho. Do Jardim Paulista. Para quem não sabe, Jardim Paulista, passando um pouquinho o Carrefour Vila Rio de Janeiro ali, do lado direito. Comunidade de São Rafael protesta contra desocupação. É a Bandeirante Energia, né, Roberto? Exatamente. São algumas famílias, aliás, não são poucas, que estão morando embaixo da torre, naquele espaço As que, torres de energia elétrica. que são proibidos, até para a segurança das próprias pessoas. Pois Faz tempo isso aí. Muito tempo. Agora, eu só quero deixar bom frisar, Pedro, que a prefeitura já foi lá, cadastrou na época quem morava lá, só que o que aconteceu? Mais Abandonou o pessoas... cadastro, largou não, o comunitário. cadastro multiplicou por 10. É lógico, porque não removeram na época, não fizeram o que tinha que ser feito. Dobrou Na a época, meta. Não controlaram a entrada de novas pessoas, e aí... Olha, essa situação é tensa, viu? Porque os moradores prometem protestar na rodovia Fernão Dias, como já fizeram no passado. Né? São várias e várias famílias, não são algumas famílias. Sim. Não. São milhares de pessoas. E, sinceramente, não vejo o que a prefeitura pode fazer. Estão do lado do céu. Né? Eles vão ali na Câmara Municipal, até o vereador Heleno Metalúrgico foi muito feliz, ele falou: eu não entendo o que se vocês esperam de nós aqui na Câmara. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Exatamente, concordo com ele. Bom, Agora vai. Vamos ver. a Folha do Ponto. Do ponto. Partidos começam a definir. Olha, eu nunca vou jogar pôquer com o Sebastião Alemão, ex-vereador, hein? Ele tem, um baralho dele tem 5 ases de ouro. Falta mais um mais ainda. Mas aí entre o pombo e o coisa. Esse aí mais um. Não vou jogar nem pôquer nem truco com ele. Candidatos a prefeito. Agora é cara. ato falho, né, Pedro? Você vê que ele põe a primeira carta do baralho, que eu não sei se é A de amor ou de Ais. Ele põe o Carlos Roberto, é o primeiro que lidera a lista. Onde bate e fica. Viu? Agora essa do Martelo aí, ô Alemão, ainda não, o Martelo não se manifestou ainda oficialmente. Ninguém viu ele falar assim, ó, eu sou candidato a prefeito. Eu queria saber qual foi a ideia para colocar essa sequência. Foi sorteio? Não, filho, É, isso aí ato não é- falho. Ato falho. É ato falho. Por isso que a fosse- primeira é A. Onde bate e fica. Agora, Agora, eu não entendi o seguinte: se for jogo de pôquer, são ases de ouro. Se for de truco, cadê o zap? não sei, porque eu não conheço nem o Mário Zap, nem o Zé Trindade. A única coisa que tem o A WhatsApp. única coisa que eu sei jogar é pimbolim
Dominó. Dominó é fácil, as letrinhas estiver bem clarinhas para a gente ver. Né? Não são números? Estacionamento na Faria Lima será permitido na próxima semana. Aí, parabéns ao vereador Edmilson, que o secretário, que deveria coordenar o trânsito, já que não está bom, vou mexer, tinha cismado que não ia fazer nada na Faria Lima. Tem que largar daquele jeito lá, aquela encrenca, porque eu não moro aqui mesmo. Ano que vem eu vou embora, quero que se dane. Aí o Edmilson falou, não, peraí, eu sou vereador, aquele pessoal ali da região sempre me prestigiou, é meu reduto eleitoral, eu vou resolver essa encrenca para o povo de Guarulhos. Parabéns, Edmilson, teve que assumir a posição de secretário do transporte também para resolver o problema. Olha, é bom frisar essa questão, quando se faz as mudanças no mapa, sem estar no local. Olha, o que os comerciantes reclamaram, porque sofreram realmente, Arnaldo, houve prejuízos sérios. Continua ainda? Sim, continua. Tem que resolver. Isso é que nem papel higiênico, velho. Ah, é? Não posso explicar aqui, eu vou falar para você. Vamos lá, vai. Agora estão contestando, falando que o dia da imprensa é 1º de junho. Não, é 10 de setembro. 10 de setembro, sabe nada. Quem mandou ele sabe nada. Põe os dois. Bom, a novidade ontem, o Roberto Samuel publicou em primeira mão. Já saiu a nova executiva do PSD de Guarulhos. Martelo é o presidente. Soutor ficou de vice. Cuidado com o vice, hein, Martelo? No Brasil, hein? Cuidado com o vice, hein? Eu vou biar na vice-liderança aí, que nem o Santos, vai cansando todo mundo. Agora vem o próximo capítulo da novela. O Martelo alugou um imóvel na Avenida Paulo Vassini, ali próximo ao France Café. Ele quer na Avenida Paulista. E vai inaugurar dia 19 de setembro, é um sábado. Vai inaugurar com a presença do ministro Kassab. Nossa, vai ter fila para autógrafo. Vai ter o beijamão lá, não? Fila para autógrafo. Chamado beijamão. Beijamão vai ter lá. Ah, tá. Aí vai. Aí vai. Ah, tá. Entendeu? Não, isso aí. Se o ministro vier, então, bicho. Brincadeira à parte, tudo indica que o Martelo pretende realmente disputar a prefeitura, né? É que ele está... No ritmo dele. Não, filho, ele está de olho na frigideira. Um olho na frigideira e outro no vice dele, né? Porque vai com o Soutor. Eu fico imaginando um jogo de palitinho entre o Martelo, o Eli Correia e o Eduardo Soutor. O Eduardo Soutor. Olha, e nesse caso... Tem mais gente para esse jogo. Tem. O jogo de palitinho, jogador? Põe de juiz ou de árbitro, como queira, o alemão. Olha, e nesse caso a gente nem pode falar assim, quem que tiver o pecado que atire a primeira pedra, né? Não, Miguel, cheio de pedras. Ô, produção, eu tenho um arquivo de áudio aqui da mensagem que a prefeitura está mandando pelo celular. Tem como vocês passarem aí? Tem? Positiva. Eu vou atender o alemão no intervalo e voltaremos em 2 minutos. Isso aí, opa! Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408 4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905 no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. Atenção, consumidor guarulhense. Para fazer reclamações ou esclarecer dúvidas sobre consumo na cidade, ligue para o Procon Guarulhos 2468-0008. A
ProGuaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você, não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para ProGuaru 2475-9000. ProGuaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. 7h16, Radar de Notícias ao vivo. Vem mais para cá, Zanotti. Já conosco no estúdio, o presidente do Sindicato dos Servidores, Pedro Zanotti Filho. Bom dia, Zanotti. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Hoje, o sindicato promove um ato, a categoria, né, dos servidores, isso, a partir das 17 ou 18 horas? A partir das 17h30 nós já estaremos no passo. Você caminhão, no meio termo, 17h30. 17h30. A partir das 17h30, o servidor trabalha, a maioria dos departamentos até às 17h, certo, e já vai direto para o Bom Clima. Direto para o Bom Clima. Muito bem. A questão RJU, Regime Jurídico Único. Isso, Pedro. O Regime Jurídico Único, né, que tem uma minuta que ainda está no Executivo, né, mas nós já estamos sabendo que a qualquer momento ela pode ir para a Câmara Municipal. E do jeito que está, não tem como, né? Mas os servidores estão sendo surpreendidos com telefonemas, mensagens Isso, gravadas. ligaram para o sindicato. Eu estava até comentando com o Fábio agora, né, ali fora. A Prefeitura tem essa prática, né? Foi assim no bilhete único, foi assim em outras coisas, de ficar ligando e tal. Sim, eu não sei se para isso... a população. Agora, como é que pegaram o cadastro do servidor? É complicado. Aí é complicado, hein? Secretaria de Administração. Mas não é legal? Isso não é invasão de privacidade do funcionário? Então, eu acredito que sim, Roberto. O sindicato vai tomar alguma providência? Não, então, a questão é, já conversei até com o Dr. Marcelo sobre isso, é como fazer a prova. Como fazer a prova? Entendi. E eles pegaram o telefone lá. Porque você sabe, você pega o... Não tem como, você pega o código, lá os 4 primeiros números e vai 0001, 0002, vai... Agora, eu ouvi ontem a mensagem, eu estou tentando achar aqui no meu celular, mas dizia o seguinte: acesse o portal do servidor. A Prefeitura está recomendando que o servidor acesse o portal do servidor na internet e veja a proposta. É a minuta que está lá. É a minuta? É aquela minuta. Essa minuta teve alguma discussão com o sindicato, com as então, associações? Pedro, teve lá no início, nós fizemos alguns apontamentos. Depois daquela plenária que teve no sindicato, né, onde os trabalhadores que lá estiveram apontaram a recusa total da minuta, e nós fizemos uma comissão também com a participação de mais trabalhadores, né, e representado alguns de associação. E aí nós tivemos a reunião com a administração e nós colocamos os 3 pontos principais que nós queríamos para discutir aquilo ali. Entendeu? O principal é a contagem de tempo. A contagem do tempo não tem como. E eles não apresentam, que nem a nossa questão que nem eles falaram, mas a contagem do tempo vai gerar um custo. Então, eu já posso dizer, é mentira. É mentira porque mais de 6 mil trabalhadores não têm nem 5 anos ainda. Então eles não vão ter direito a nada no momento, nem um quinquênio, certo? Porque eles não têm nem 5 anos ainda, e eles vão economizar 8% do FGTS dessas pessoas. Deixa eu tentar explicar. Os servidores vão migrar na mesma empresa que a Prefeitura, mas vão migrar para outro regime e vão perder o tempo de serviço, não é isso? Isso, perder todo o tempo, começar do zero. Agora, isso no judiciário não seria pacífico? No judiciário tem até súmula. Até súmula, só que, assim, na minha opinião não, a gente sabe que é isso. A Prefeitura está fazendo um SPP. Infelizmente, nós... O que é SPP? Se pegar, pegou. Se colar, colou. Se colar, colou, se pegar, pegou. Então, assim, eles sabem que todos aqueles que forem na justiça, eu, por exemplo, se eles manterem essa proposta ridícula do jeito que está, quando voltar ao judiciário em janeiro, eu entro com ação na justiça. Você falou um dos 3 pontos. Quais são os outros 2? A apresentação do cálculo, que até agora... Atuarial, né? Isso, que não apresentou, porque assim...
Nós temos que saber também, Pedro, o servidor, o sindicato servidor e os servidores no geral, tem que saber qual será a participação da administração no custeio da nossa aposentadoria. Hoje eu sei que o INSS é 22%, entendeu? Mas quanto será aqui? Porque aqui é um grupo diferente. O INSS, lógico que ele trabalha no Brasil inteiro. Aqui não. Fizeram o nosso cadastro e tal. Quanto tempo eu, Pedro, vou trabalhar ainda na prefeitura até me aposentar? Qual que é a perspectiva de vida? Isso eu estou dentro de um grupo. E apresentando esse cálculo, mostrando, e esse cálculo tem que ser feito todo ano, não é só apresentar agora. Todo ano ele tem que ser refeito, todo ano publicado, bonitinho. Então, assim, ali nós vamos saber qual será o percentual que a prefeitura vai participar e saber qual é a economia da prefeitura também. Porque a economia dos 8% da FGTS vai ficar em torno de 120 milhões por ano, mais ou menos, que eles vão economizar com a gente. E qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto é a questão da legislação do IPREF, da Previdência. E vão ter que criar, né, as regras e tal. E a gente quer participar, a gente quer a garantia de que dessa vez, né, o servidor vai participar desde o início da criação, entendeu? Agora, Zanotti, eu tenho acompanhado nas redes sociais, alguns servidores estão criticando o sindicato nesse processo. Por quê? Não vejo motivo de preocupar, porque desde o início do processo, entendeu? Infelizmente, Pedro, não criticando os servidores, aqueles que são sócios do sindicato, aqueles que participam, esses daí eu estou tranquilo, porque sabe da lisura de tudo, desde o começo nós estamos fazendo, desde quando anunciamos que ia ter, desde quando falamos para os trabalhadores que não tínhamos uma minuta, entendeu? Se eu pudesse pegar o prefeito pelo pescoço, sacudir e falar, me dá a minuta aí, dá. Se fosse assim, eu tinha feito, mas não é assim. A gente aguardamos. Então, quando nós recebemos a minuta, nós abrimos discussão, entendeu? Dentro do sindicato, teve a plenária decidiu montar mais uma comissão de trabalhadores, inclusive, graças a Deus, agregou, né? Deixar até aqui, não sei se seria um elogio, né? Servidores que estão participando dessa comissão, por uma Renata Moreira, que é da Câmara Municipal, participa ativamente, uma pessoa, né? O Mário agregou pra caramba, ele até teve aqui na rádio, o Mário Lemos também, é um cara sensato, um cara correto nos apontamentos dele, está ajudando pra caramba isso daí. E é economista, né? E é economista, e ajuda, e é sensato nos encaminhamentos que ele, né, propõe, sempre está agregando e tal. Então isso foi importante. Então, assim, eu acredito, não desmerecendo, as que estão criticando o sindicato não estão acompanhando o processo. Zanotti, duas questões. É por determinação de lei que deve ser votado esse ano esse projeto? Não seria melhor deixar para um outro ano, para ter um tempo maior para discussão? A pressa? Então, a pressa é deles, a pressa não é do servidor. Não seria melhor deixar isso mais para frente? Então, a gente pensa assim também, mas eles querem ter um tempo que depois de passar pelas comissões, depois de ser aprovado, acho que tem um tempo chamado noventena, eu não entendo sinceramente esse negócio direito, mas ele tem que passar por um período aí e para começar a partir de 1º de janeiro. Então, para que se complete essa tal noventena aí, ele tem que ser votado até 30 de setembro. Agora, no ano que vem, também tem a questão do período eleitoral, que é um ano de eleição. Mesmo o prefeito não concorrendo à eleição, os vereadores mesmo não vão poder votar, porque vai gerar, quer dizer, seria beneficiando 30 mil pessoas no ano de eleição. Então, há conflitos de interesse. O que você defende? Eu defendo a discussão. Tem que ser discutido. Não, tem que ser discutido o projeto de lei. Eu acredito que o tempo, infelizmente, dia 10, não vai ter como. Porque eles mesmos, né, estão anunciando isso há mais de 2 anos. Tem que ser votado até o dia 10? Não, até o dia 30 de setembro. Até o 30 de setembro. Vai ser uma guerra e aproveitando, convoco todos os servidores hoje, está no Paço Municipal, a gente tem que mostrar força. Mas não é um local com esse tempo, não é um local... Vocês não poderiam fazer na Câmara esse protesto? Então, Pedro, é que assim, nós pensamos, né, nós que eu digo, os servidores, o sindicato, a comissão, o pessoal que está participando, como eu disse, ativamente, e a princípio ia ser na praça. Mas só que aí na praça está tendo os sabores da praça. Os sabores da praça. Então, nós achamos melhor assim, porque nós, servidores, também nós não queremos tumultuar a cidade. A ideia não é essa. A ideia é fazer um protesto legítimo, a coisa bem feita, mostrar para a sociedade guarulhense, para os munícipes, que tem dinheiro deles envolvido, que as pessoas, às vezes a gente briga por causa, as pessoas, um exemplo, né, o contrato
que vocês brincam bastante, o contrato do espanta-pombo, que é legal. Espanta-pombo de 9 milhões, né? 9 milhões e meio durante 5 anos. Só o nosso FGTS é 120 milhões que está ficando no colo. 2 anos. Era 2? Então, 2 anos. Entendeu? Então, assim, só o nosso FGTS, que a prefeitura está, entre aspas, deixando de repassar para os trabalhadores, que é um direito deles, são 120 milhões por ano. Dependendo qual será a porcentagem que eles vão economizar, são mais 150 milhões por ano. Então, nós estamos falando em 270 milhões por ano. Então, o ato hoje dos servidores, 17 horas e 30 minutos. Isso, a partir das 17h30 nós já estaremos lá. Diretoria do sindicato, caminhão. Bom clima, sede da prefeitura. Fica a minha sugestão de vocês comparecerem também durante a sessão da Câmara Municipal. Eu acho que a presença no plenário já serve de aviso aos vereadores. Pedro, okay? Aproveitar o espaço, né? Já estou aqui um minuto mesmo. Avisar o pessoal, os trabalhadores da Proguaru, né? Nós estamos agora, em todas as regionais da Proguaru, conversando com os trabalhadores. E a situação financeira da Proguaru e a situação que a Proguaru vem passando. Entendeu? Porque é assim, por isso que aproveitar o programa de rádio, né? Às vezes as pessoas, os munícipes não estão tendo consciência do que é realmente o que a prefeitura está passando para os trabalhadores. Né? Nós estamos sem receber a cesta básica da Proguaru, era a partir do dia 3, hoje é dia 10, não entregou, porque não pagou a fatura. Né, a resposta do presidente da Proguaru, Zé Luiz, é que não pagou a fatura porque a prefeitura não repassou o dinheiro dele do trabalho realizado. Então, assim, eu volto a dizer que isso é muito sério, nós estamos de olho, estamos acompanhando, estamos, né, correndo atrás, gritando e procurando o judiciário, procurando Delegacia Regional do Trabalho, porque esses trabalhadores, como você já disse aqui no programa, o Roberto também, eles ganham R$900 por mês. Então, uma cesta básica faz uma grande diferença para essas pessoas. Essa cesta básica é em alimentos ou é em... É em alimentos. Alimentos. São 15 quilos de arroz. Nós que fechamos esse acordo também, conseguimos na época do Arthur, né? Que a gente já vinha cobrando esse tipo de coisa. Então, é uma grande diferença na vida dessas pessoas. Com certeza. 2, 3 filhos e tal. É uma cesta tipo A, como eu disse, é uma cesta, né, razoavelmente grande, que é 15 quilos de arroz, 4 quilos de feijão, 4 óleo e tal. Ele é muito grande. E assim, só que quando deixa de entregar para essas pessoas, as pessoas têm que ir para o mercado. E a média salarial, a média não, o salário que essas pessoas recebem no dia 30 é R$300, R$280. Vergonhoso. Né? Lamentável. Infelizmente. Lamentável. E tem perspectiva de resolver, não? Então, ontem informou que ia estar liberando a partir de hoje. Tomara. Entendeu? Ainda não tem, porque, né? Olha, é triste chegar a esse ponto, hein? Atrasar a cesta básica para pessoas necessitadas, hein? Muito triste. Com certeza. Pessoas Obrigado. Que realmente precisam. Obrigado, Zanotti. Obrigado, Pedro. Obrigado, Sucesso, Roberto. Muito obrigado mesmo. Agora, a categoria também não espera que o sindicato resolva tudo sozinho, né? Vocês têm que comparecer, têm que demonstrar força, né? São quantos funcionários? 22 mil? 22 mil que vai mudar a vida. Vai mudar a vida. Como eu disse a outra vez que eu vim aqui no programa foi até bom. Eu falei que sempre quando eu vinha no programa de rádio, o número de pessoas aumentava. Realmente aumentou. Né? Na Getúlio Vargas quase dobrou. Então, fica de novo o convite, não é nem o convite agora, né? É uma conclamação. Compareçam, tem que mostrar força, porque a administração fica pensando, são 22 mil. 1.000 está reclamando, então eles pensam que 21 mil está sossegado. Tá bom pra caramba. Ó. Pô, mas 1.000 tá só 1.000 porque tá pensando em interesses próprios, né? Esses 1.000 aí tá preocupado com alguma coisa, mas o pessoal tá contente. E é mentira, porque nós estamos indo nos locais de trabalho e as pessoas, quando começam a contar para elas, falam, não vai contar seu tempo, aí você vai perder as suas férias, não vai ter hora extra nenhuma na prefeitura. Pecúnia, talvez. Tudo que você trabalhar a mais que você tiver, você vai tirar em descanso. Então, você vai trabalhar para descansar. Entendeu? E aí as pessoas começam né? E o regime disciplinar que está lá também é horrível. Né? Não tem lógica aquilo ali. Só para você ver, tem uma parte no regime disciplinar, só para vocês terem uma ideia também, né? Os trabalhadores e as pessoas. Dizem que se o cara for responder um processo administrativo na prefeitura, ele tem direito ao acompanhamento do advogado. Isso daí, né? O advogado não poderá fazer nenhuma pergunta. Está escrito isso daí. O advogado que acompanha ele não vai poder falar nada. Cadê o OB? Vou pedir uma parte. Informações do repórter Rodrigo Souza. Bom dia.
Bom dia, Pedro Zanotti, Roberto Samuel e a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Ô Pedro, eu estou aqui no Anel Viário, como nós tratamos ontem, aqui nas proximidades da Vila Galvão, ao lado da Feira Livre, Pedro, que continua acontecendo aqui. Conforme você já tinha até mesmo previsto aí, a feira não foi retirada. Eu conversei com alguns feirantes aqui, eles falaram que parece que tiveram uma conversa com a prefeitura recentemente, mas ainda não tem nada definido, nem mesmo um local para onde eles irão, Pedro. Lembrando a todos que essa feira ela fica exatamente aqui no corredor metropolitano que liga Guarulhos aqui a São Paulo, e essa semana aí foi alvo de grandes problemas aí em relação ao impasse entre a prefeitura e o Estado. Hoje, pelo menos, Pedro, há uma viatura aqui do trânsito bloqueando aqui a via, colocou um cone, uma placa aqui indicando que há uma feira livre no local e apenas o trânsito local é permitido. E isso aí, evidentemente, está possibilitando que a gente não veja cenas bizarras como a que eu presenciei a semana passada, né, Pedro? O Atílio ficou esperto, hein, o secretário de Transportes. Soube que você iria aí hoje, Rodrigo, mandou uma viatura. A viatura está aí orientando os ônibus, então? Não, a viatura não está organizando, ela está parada, tem uma agente dentro, ela colocou alguns cones aqui na via. Eu queria até chamar a atenção do motorista que estiver utilizando o anel viário sentido Vila Galvão, ele tenha um pouco de cuidado, porque quando ele chega aqui onde a via está bloqueada, ele tem que acessar a rua Padre João Álvares para chegar até o centro da Vila Galvão. E como o anel viário sentido centro, ele está funcionando tranquilamente, Pedro, falta uma orientação aqui, deveria ter um agente aqui orientando esse cruzamento. Não há, os motoristas acabam entrando numa verdadeira roleta russa aqui, o que continua causando um pouco de perigo para quem trafega aqui na região. Então, ok. Mais alguma informação, Rodrigo? E como eu te falei, né, Pedro, eu conversei com alguns feirantes, eles me falaram que parece que há algumas tratativas, sim, com a prefeitura com relação à mudança da feira aqui de local, mas isso ainda não está nada definido. Eles falaram que estão trabalhando tranquilamente e continuarão aqui no Anel Viário, já que há cerca de 35 anos essa feira, ela é montada aqui, é uma feira tradicional na região e parece que esse imbróglio aí ele vai perdurar ainda por um bom tempo, Pedro. Tá ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. Eu volto a reafirmar o que eu disse ontem. Há erros dos dois governos, o erro do governo municipal e do estadual, nesse corredor metropolitano, corredor da discórdia, né? Os dois têm erros que precisam ser corrigidos. Zanotti, obrigado pela participação. Obrigado, Pedro, obrigado, Roberto. 2 minutos, voltaremos, produção. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br. Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa.
Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. 7h35, 7h35, Radar de Notícias ao vivo. Participe, mande sua mensagem, celular vivo do Radar, WhatsApp 99507-6900. Nós estamos aqui no estúdio com o juiz federal do trabalho, doutor Antônio Pimenta Gonçalves. Doutor Antônio, bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite. Daqui a pouco vamos falar sobre... O doutor Antônio já esteve na Câmara Municipal falando sobre a questão de igualdade do gênero, né? É ideologia de gênero. Ideologia do gênero. Nós entendemos que há um equívoco nessa expressão igualdade de gênero, pelo que vem sendo falado e o que seria igualdade de gênero. Já vamos falar. Pode falar, Roberto. Bom, eu recebi aqui um torpedo do Alfredo, ele que é lá da Santa Emília, naquela região ali próximo à Praça 8. Sim. Ele fala o seguinte, Pedro, aproveitando o gancho sobre a outorga de água, né? Pergunta por que o SAI não aproveita para limpar o reservatório do Tanque Grande, que está todo assoreado. Uma boa sugestão. É um grande reservatório naquela região. Muito grande ali. E o jornalista Valdir Carleto mandou para cá um texto dizendo o seguinte, que o dia da imprensa, 10 de setembro, foi até 1999. Que aí houve uma lei, aqui no Brasil se muda a data por lei, mas tudo bem. Houve uma lei em 1999 alterando o dia da imprensa para o dia 1º de junho. Obrigado, Valdir Carleto, pela informação. Como eu sou jornalista da antiga, para mim, ainda na minha memória, é 10 de setembro. Né? Esse dia 1º de junho eu não me lembro de ninguém ter falado, comemorado, mas enfim. É tanta data de comemoração de jornalismo, pelo amor de Deus. Na minha memória, assim, veio automaticamente o dia 10 de setembro. Doutor Antônio Pimenta Gonçalves, por que o senhor foi na Câmara? O que o senhor tem a falar sobre essa questão da ideologia do gênero? Veja bem, Roberto, você citou o termo igualdade de gênero. Igualdade de gênero sugere, em princípio, uma luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Essa é uma luta social antiga à qual nós aderimos e hoje a sociedade não comporta mais discriminações, dominação do homem pela mulher, e tudo isso é uma coisa muito louvável e que nós aderimos. Porém, o termo igualdade de gênero hoje tomou uma outra conotação. Existe já um tempo relativamente grande uma chamada ideologia de gênero, cujo finalidade é justamente desconstruir o que nós entendemos hoje por identificação do ser humano enquanto gênero masculino e feminino. Então, quando se trata de gênero hoje, não se pensa mais em homem e mulher. Se pensa em escolha de opção sexual. Né? Os idealizadores dessa ideologia, eles identificam aí 7, 8 ou 9 gêneros, desde homossexual masculino, homossexual feminino, heterossexual masculino, heterossexual feminino, transexual e assim vai. Então, a ideologia de gênero vem tentando passar para a mentalidade da população de que sexo não é algo que se identifica biologicamente com a nossa configuração do nosso corpo, mas sim algo que eu escolho livremente. Por que fomos na Câmara? Porque havia uma proposta em nível nacional de se aprovar ensino de ideologia de gênero nas escolas. Na Câmara Federal isso foi rejeitado e transferiu-se para os municípios. O governo federal propôs que as câmaras municipais adotassem isso para as escolas municipais. Então, existe esse processo no Brasil inteiro tramitando nas câmaras de vereadores. E em Guarulhos estava tramitando, estava em vias de chegar o projeto do Executivo. E alguns movimentos sociais, eu faço parte de alguns deles, fomos para lutar pela rejeição da ideologia de gênero nas escolas municipais de Guarulhos. O senhor acha que esse assunto não deve ser debatido agora para as crianças, é isso? Ou há uma idade mínima? Da forma que esse assunto vem sendo veiculado, não entendemos aconselhável.
Veja bem, Roberto, a gente entende que até uma determinada faixa de idade, quem tem a responsabilidade pela formação moral das crianças são os pais. São os pais. O ECA diz isso, que é assegurado à criança os seus valores morais. Quem vai passar esses valores morais? Se você lê um pouquinho de ética filosófica e de psicologia da formação do senso moral, você vê que numa primeira fase a criança está numa fase de anomia. Ela simplesmente não tem valores morais concebidos. Na segunda fase, ali no começo da infância, a criança está na heteronomia. Então, os princípios morais que ela adota vêm necessariamente de outro. Quem é esse outro? Nós entendemos que deve ser os pais e não o Estado. É um perigo você confiar ao Estado a formação moral da criança no primeiro estágio, porque você fica à mercê dos grupos que estão no poder a cada momento. Não podemos esquecer que o que aconteceu na Alemanha com Hitler e com toda aquela primeira geração nazista foi justamente isso. O Estado tomando para si a responsabilidade de formar a consciência moral das pessoas e especialmente dos jovens e crianças. E conseguiu fazer o que conseguiu. Essas barbaridades. Então, neste primeiro momento, são os pais que devem passar esses valores e não o Estado. Juridicamente, o que isso pode prejudicar? Como é que a justiça vê essa questão da educação? Porque o que eu vi ali foi muito embate e muita gente dizendo que as famílias não têm condições e que o Estado deve assumir essa questão aí. Eu vi um debate muito forte ali, doutor, mas eu não vi ainda argumentos jurídicos no que isso vai prejudicar a criança, por exemplo. Olha, Pedro, a nossa... Desculpa, né? Pedro, ele é o Roberto. Pedro, eu sou o Roberto. Desculpa. Pois não. Então, Roberto, nossa preocupação não é nem tanto jurídica, porque o ordenamento jurídico nós podemos manipulá-lo, e é justamente nesse processo que nós estamos nele, de elaborar leis ou não. A nossa preocupação é muito mais sociológica do que jurídica. O arcabouço jurídico do país, você sabe que o poder legislativo faz isso, então pode inclusive mudar. Nossa preocupação não é tanto essa, se bem que temos fortes argumentos jurídicos também favoráveis à nossa tese. Se você pegar, por exemplo, os pedagogos, eles reclamam que os pais deixam muito para o Estado e para a escola a formação dos filhos, e invocam que os pais têm que participar dessa formação. Então, você vê que os educadores, de uma forma acertada, eles rejeitam assumir 100% da formação da criança, principalmente da formação moral. Você tem que ter realmente alguém próximo da criança, alguém da família, alguém que seja sustentáculo psicológico dela para influenciar essa formação. Você não pode confiar apenas aos educadores. Os educadores têm sim uma responsabilidade bastante grande, não apenas de passar informações, mas também de atuar na formação. Porém, nesta fase inicial, a responsabilidade principal é dos pais, e não do Estado. Né? Os pais não podem abrir mão, e nós não abrimos mão desse direito que temos. Então, o senhor recomenda aos vereadores que não aprovem essa ideologia, é isso? Recomendamos que não. Nós temos fundamentos filosóficos, antropológicos, científicos, para sustentar que são os pais, nesse primeiro momento, que têm a responsabilidade principal de dar formação aos filhos. E nós, de uma certa forma, aquelas famílias que já exercem isso, a maioria das famílias brasileiras exercem isso, as pessoas têm valores desde o princípio, desde a infância, porque os pais fazem isso. E não porque a escola faz isso. A escola tem um papel complementar. De alfabetizar, né? Não de educar. Eu até não digo que seja estritamente de alfabetizar. Eu acho que a formação moral nossa, a gente vai estudando com ética moral, que conforme o tempo vai passando, a criança vai mudando de fase também. Você passa da fase da heteronomia para a fase da socionomia, onde o corpo social passa a exercer influências maiores, até que já numa fase mais adulta chegamos à autonomia. Então escolhemos os nossos próprios valores com maior independência. Porém, isso é um processo paulatino. Você não pode, na primeira infância,
abstrair a formação moral dos pais e deixar que apenas o Estado faça isso. Eles falam sobre preconceito, doutor. Eles dizem o seguinte, que com essa implantação iria diminuir a questão do bullying, a questão do preconceito logo na primeira infância, deixando, colocando na cabeça da criança que seria normal esse tipo de atitude e não diminuindo o bullying, por exemplo. Olha, Pedro, não é isso. Roberto, eu estou trocando toda hora de não é isso que nós estamos vendo, não, sabe? Toda vez que nós tratamos desse assunto, somos um pouco taxados de preconceituosos e não temos preconceito, não somos homofóbicos, somos absolutamente contra a homofobia, todos têm que ser respeitados e acolhidos. Mas a ideologia de gênero, ela não se limita a extirpar preconceitos, ela assume o papel de estimular comportamentos. Então você vê nitidamente, isso é claro para os professores, nós temos contato com muito, as crianças são estimuladas a fazer experimentos na área de afetividade e de sexualidade para que depois possam escolher livremente a sua opção. Veja, nós entendemos que isso não é apenas evitar preconceito, isso é estimular. Tá? O que a ideologia de gênero coloca hoje para a sociedade é que sexo não é algo determinado pelo corpo, é algo que eu escolho. Então, ela de uma certa forma, ela é uma ideologia bastante limitada. Nós defendemos uma visão que se chama humanismo integral. Então, eu tenho que aprender o homem enquanto corpo, enquanto mente, subjetividade e enquanto espírito. Quando eu suprimo alguma ou algumas desta instância, eu estou necessariamente recaindo num desequilíbrio. Então, é bastante perigoso para uma criança de 5, 6, 7 anos você dizer que ela pode escolher ser homem ou mulher e contrariamente ao que o corpo dela diz, porque o corpo é a face material concreta da nossa existência e ela tem sim uma componente forte na minha identidade. Ela é uma coisa que a ciência hoje fala de fundante. Ela é fundante do meu ser humano. Ela é constitutiva. Eu não posso desprezar o corpo e ficar apenas na subjetividade. Também não posso desprezar a subjetividade e ficar apenas no corpo. Não posso ficar nestes dois e esquecer que o homem tem um lado transcendental e espiritual bastante grande também. Então, essa visão é uma visão reducionista, né, contrária ao humanismo integral. Ela despreza facetas importantes, constitutivas, fundantes do ser humano e pode levar pessoas a conflitos graves. Você imagina uma pessoa que tem um determinado corpo e ela é estimulada a fazer experiências sexuais ou afetivas diferentes do seu corpo. Você pode ali, em vez de estar libertando o ser humano, criando um conflito existencial bastante grande. A ideologia vira apologia, né? Eu acho que é um assunto muito complexo para discutir nessa faixa etária das crianças nas escolas. Eu acho que tem que deixar para um outro patamar, acho que a partir dos 14 anos no mínimo. Obrigado, doutor Antônio Pimenta Gonçalves, pela presença, viu? Obrigado, bom Produção, dia. 2 minutos. Estúdio de Beleza by Jorge, o endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Agora em novo endereço, Rua Renato de Andrade Maia, 574, em frente ao Senai. Estúdio de Beleza by Jorge, telefone 2461-2255. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996, 2475-6996. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos, Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho,
Telefone 2441-3442. Sempre em busca de novas soluções para seus associados, a ACE Guarulhos inicia a operação do AC Celular, serviço de telefonia móvel que promete reduzir custos dos filiados. Agende já a visita de um consultor e saiba mais sobre este novo produto. Informações 2137-9333. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Horas e 50 minutos, 7h50, Radar de Notícias ao vivo. Mande seu WhatsApp 99507-6900. Já conosco aqui o vereador Romildo, mas só lembrar que ontem finalmente saiu aquele contrato, aquele processo, né? Mostra a foto aí, filho do Geraldo Celestina, junto com o secretário de comunicação, o Jaime Silva, que está ali, Elaides, né? Elaides. Entregaram o processo, mas o processo aí faltando coisa, um monte de coisa, assim, né? É aquele processo das empresas que eles querem ver, o negócio dos outdoor. Mas dando um chapéu no vereador. Mas o vereador vai cobrar isso aí para consertar a coisa, né? Qual a expectativa para a sessão hoje, vereador Romildo? A expectativa do projeto de lei referente às entregas VIPs, né? Acho que é o tema mais discutido nas últimas sessões. Entrega rápida. Entrega rápida. Entrega VIP, né? Que na realidade é a entrega VIP, né? Que tem nos bairros, nos supermercados. Na realidade, vai ser uma situação difícil até para os entregadores, na minha opinião, né? Porque eles têm carro lá de 20 anos de uso, né? Para eles poderem agora ter um veículo. Tem que mexer no veículo? Uma picape, Vou pedir uma parte, vereador, por gentileza. Mais informações do repórter Rodrigo Souza, Voz de Guarulhos, é com você. Ô Pedro, eu continuo aqui no Anel Viário, agora aqui no cruzamento com a Avenida Guarulhos. Lembrando, Pedro, que ontem à tarde surgiu uma discussão até bem interessante nas redes sociais sobre aqui o Anel Viário. As pessoas perguntando se ele é preferencial para ônibus e se ele é exclusivo, Pedro. E se as pessoas que estivessem utilizando a faixa aqui do corredor de ônibus, se eles seriam multados ou não. Eu procurei alguns agentes de trânsito ontem, até mesmo para tentar solucionar isso, Pedro. Eles me falaram que já foram orientados, sim, pelas suas chefias, de se encontrarem algum carro invadindo o corredor de ônibus, para multarem. Isso me chamou bastante atenção, Pedro, que mostra mais uma vez a falta de sintonia aí entre a Prefeitura e o Estado, porque já que a Prefeitura fala que o corredor não está pronto ainda para funcionar, como que os agentes podem multar? E outra coisa bem interessante, Pedro, eu acabo de percorrer todo esse percurso desde a Vila Galvão e eu não vi nenhuma placa chamando a atenção que se trata de um corredor de ônibus. Nem mesmo dizendo se é preferencial ou exclusivo. Nada. O motorista acaba trafegando em vão aqui. Quem conhece sabe que se trata de um corredor de ônibus. Quem não conhece acaba utilizando as faixas também como faixa de rolamento comum. Obrigado, Rodrigo Souza. Olha, ontem eu testemunhei, Hernani, em frente à Telha Norte ali, no Acedo, carros na faixa de ônibus. Um ônibus atrás começou a buzinar. Eu estava, é lógico que eu evitei o corredor de ônibus. Aí alguns agentes diziam, como o corredor está interditado, não está inaugurado, não pode multar. É lógico. Agora não, você vê que eles já receberam orientação para multar? Então, mas o Atílio devia fazer o seguinte, sabe as faixinhas amarelas? Põe de ponta a ponta no corredor Agora, de ônibus. Você tem razão numa coisa, hein? Às vezes você vai virar, por exemplo, uma conversão esquerda e o ônibus está ali. E o ônibus está vindo. E é preferencial do ônibus. E como é que você faz? Então, é isso que eu estou reclamando faz tempo daquele semáforo. Tem que ter um semáforo exclusivo para o ônibus e tá o outro para a conversão. Está lá, mas não está ligado. Bom, evitem trafegar no corredor. Um amigo nosso ontem disse que ouviu tanto o Rodrigo falar que ele foi fazer o contorno todinho do corredor para ver. Aí ele falou para mim, Arnone, se dizem que isso é uma obra de primeiro mundo, a de segundo mundo deve ser um inferno, então, porque não é possível, né? Não é possível. Vereador, qual foi o acordo? Afinal, esses trabalhadores, esses entregadores rápidos, eles vão se adequar de que maneira? Pedro, na realidade, eu fiz algumas emendas, minhas emendas não foram aceitas, né? Eu vejo que pode ser iniciar aí alguém por trás disso tudo para poder acabar não explorar esses trabalhadores. A minha opinião é essa, né? Eu acredito que um pai de família que fazia um bico nos bairros, por exemplo, eu não vi nenhum entregador de entrega rápida da minha região na Câmara Municipal. Não vão seguir. Na minha região tem o Supermercado Paraná, tem o Barbosa, tem o Fonte Nova, tem vários supermercados e eles não estão nem sabendo o que está acontecendo.
né? Não estou nem sabendo o que está Inventaram de tentar oficializar uma coisa que é tolerada e agora... Já vão criar o sindicato dos mototáxis. Pode escrever. Você sabe que me falaram ontem, me mandaram fotos até. Os perueiros estão voltando em Guarulhos, sabia disso? Lá no Pimentas já estão ressurgindo os perueiros. Pelo mau exemplo que dá o governo do estado. Porque aqui em Guarulhos, por exemplo, tirou todas as peruas e colocou micro-ônibus. O governo do estado continua fazendo essa porca, ainda viaja com perua. Então. É o fim da picada, né? Então estão ressurgindo os perueiros em Guarulhos, nos Pimentas. Só registrar aqui a nossa ouvinte Aldrey, do Parque Secap, fala que o ponto de ônibus ali na Monteiro Lobato, perto da Faz, é totalmente imundo. Cheio de bicho. Fizeram um depósito. A foto ali na TV, olha lá. é uma vergonha, né? Nossa, que ponto feio. Mas isso acontece. Que pô. ponto feio. Então, mas aí, Pedro, nesse ponto perto da Faz aí, que tá cheio de bicho, só quem pega ônibus é só o povo. Entendeu? Você é a mãe de alguém, eles mandaram limpar o ponto, né? É o mínimo que tem que fazer. Não tem cobertura, não tem nada, pelo menos limpa. Você falou que não tem cesto de lixo, né? Não tem nada. Não, na realidade é o seguinte, Pedro, a cidade, ela tá o Deus dará, eu estou dizendo isso faz tempo, né? Na realidade, todos os pontos de ônibus de Guarulhos estão sujos, né? Não tem iluminação nos pontos de ônibus, não tem o itinerário. Muitos pontos de ônibus, já fiz a denúncia, que não tem cobertura. Está na lei orgânica do município, que o prefeito pode ser acionado judicialmente, né? E o secretário, sim. E eu vou acionar, né? Porque na realidade... aquilo que o Arnone falou, né? Dias de sol, o sol é muito quente, né? A pessoa fica com a criança ou uma senhora de idade. Dias de chuva, fica na situação. E agora o lixo aí que não é retirado para a prefeitura. O Arnone está me mostrando uma lixeira ali do lado esquerdo, é isso? Naquele poste vermelho do ponto de ônibus, não. Não, mas teria que ter diariamente, né, Pedro? Uma lixeira ridícula e a limpeza. Quer uma coisa que ficava bonita ali? Grafiteiro, se fizesse um grafite naquele muro bonito, atrás, ficava lindo. Mas na hora a mãe disse que está tudo pintado, tudo... Eu gostei do ponto de ônibus na rua João Gonçalves, feito da biblioteca. Ele caiu 2 vezes e resolveram, tiraram o ponto de ônibus. Não ficava caindo? Não cai mais. Vou tirar ele daí que para de cair. E na Padre Celestino, gente, nós desativamos a Dom Pedro II, para quê? Agora, vereador, lá naquele negócio da Faria Lima que vocês não resolveram, teve que ir Edmilson lá resolver, como é que era o vereador Samuel Gonçalves é que tinha falado com Vasconcelos. O Vasconcelos, já tinha falado com o povo lá. Mas aí, para não fazer o que o Vasconcelos queria, o secretário pegou Edmilson, foi com o Edmilson lá e resolveu. Tá uma ciumeira, bicho, tá uma briga, um negócio de tacar taco um no outro, é um inferno lá. Infelizmente, né, são coisas de Guarulhos, né? Nós derrubamos um veto do prefeito referente a 1% sobre o líquido do orçamento do município, porque o prefeito não cumpre nenhum compromisso com os vereadores, é uma vergonha, né? Nós temos lá nossas obras paradas, né? E quando a gente faz um acordo com o prefeito, por exemplo, para asfaltar as ruas da minha região, lá do Primavera, do Vila União, como a estrada do Bananal, Ursa Maior, né, dos Veigas, a Martim Júnior, a famosa Martim Júnior, né? E na realidade o que acontece? Foi feita a licitação e agora tem que abrir uma comissão especial de estudos para verificar por que o dinheiro não está indo para a construtora. A pomba está aí? Em cima do horário. Então tá, faz a pomba para nós encerrar o horário, porque a pomba tá vindo. Pombo final na edição de hoje. O pombo tá crescendo, hein, Pedro Notário? O povo quer disputar a gaiola de ouro, mas não conseguiu entrar ainda. Vamos ver. Mas o cara continua empombado. Ele continua empombado, mas quero ver disputar a gaiola de ouro. Para mim não tem que ser só pombo, tem que ser um pombo que balanga naquela portinha. Pombo final na edição de hoje. Tenham todos bom dia. Obrigado pela audiência. Responda a nossa questão. Quem vai sair primeiro? A Feira Livre ou o Wagner da Secretaria? A Feira Livre. Vamos lá. Voltamos até amanhã. No ar, Radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.